Em mais um Encontro com Jesus, nós vamos fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em João, no capítulo 20, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: "Paz seja convosco." E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: "Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio." E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos." Nós estamos num período de Pentecostes. Vamos celebrar no próximo domingo o dia de Pentecostes. E me chama bastante atenção esse texto, particularmente o versículo de número 19, em que diz assim: "Trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco." Eu quero aqui destacar duas expressões desse versículo. A primeira é trancadas as portas e a segunda é com medo. Parece bastante atual esse texto. Nós estamos vivendo um contexto de pandemia em que necessitamos estar de portas trancadas, embora nem todos estejam seguindo de fato as recomendações necessárias para esse período. Mas estamos de portas trancadas. É um período em que algumas pessoas se sentem confortáveis dentro do seu lar, aguardando esse período de pandemia passar, aguardando esse momento mais crítico, né, passar. Tem um teto, tem um abrigo, tem comida, tem o pagamento caindo na conta, tem a praticidade do home office, das aulas virtuais para as crianças, enquanto muitos outros não têm sequer o acesso a todo o conteúdo que está na internet, porque não tem um teto, porque não tem a comida, porque não tem um celular, porque não tem um computador, porque não tem uma internet. Algumas pessoas, mesmo no conforto das suas casas, ainda se sentem como numa prisão, se sentem obrigadas, né, a ficar dentro de casa e não estão gostando nada da situação, enquanto outras se veem impulsionadas ou obrigadas a sair de casa para arrumar o pão de cada dia. Toda essa circunstância, ela causa um medo muito grande. E os medos são os mais variados. Existe gente com medo porque tem medo de pegar a enfermidade, a Covid-19, tem gente que tem medo dos seus familiares pegarem, dos seus amigos, dos colegas de trabalho, das pessoas mais próximas. Tem muita gente com medo de perder o emprego, tem muita gente com medo de perder entes queridos, existem muitos medos. É o medo da criança perder o ano na escola, é o medo de não saber quando isso tudo vai acabar e quando acabar como é que vai ser. São inúmeros os medos. E essa situação pela qual nós estamos vivenciando encontra uma certa ressonância nesse tempo do texto bíblico. Os discípulos estavam de portas trancadas porque eles estavam com medo. E eles estavam com medo justamente porque eles estavam vivendo uma situação de muito caos. E o caos era por conta da perseguição. Depois da morte de Jesus, o império, tanto o Império Romano como as autoridades religiosas estão de olho nos discípulos de Jesus. E eles estão com muito medo. O medo é grande não só do momento presente como do futuro. Como é que vai ser?
Quando a gente vai poder sair de casa sem que tenha alguém nos perseguindo, né? E quando a gente sair, como vai ser? Então, os medos deles também se aproximam dos nossos medos, guardadas ali as devidas proporções, porque eles estavam em período de perseguição e nós estamos num período de pandemia. Agora, o mesmo que Jesus apareceu para oferecer para eles, ele continua aparecendo para oferecer para nós. Jesus se aproxima dos discípulos e diz: paz seja convosco. Ele ainda hoje continua trazendo paz para o nosso contexto. A paz do cristão é justamente, se faz presente, né, e se torna latente justamente nesse período de caos. Porque quando tudo vai bem, a gente sequer nota que Jesus continua nos dando paz todos os dias. Mas no momento da tribulação, no momento do caos, aí a gente percebe a diferença que faz a paz que Jesus vem nos trazer. O versículo 20 diz o seguinte, na parte B do versículo: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Alegrar-se ao ver Jesus. Que alegria para aqueles homens e mulheres que estavam aguardando o retorno de Jesus, com esperança, mas também com medo. Será que é mesmo? Será que vai dar certo? Será que a gente entendeu direito o que Jesus queria dizer? E aí Jesus aparece para eles e traz para eles a paz. Que alegria tão grande esses homens vivenciaram. Nós estamos aguardando a alegria do momento em que vamos poder dizer assim: podemos agora respirar tranquilamente, pode sair de casa, pode sair sem máscara, pode voltar a abraçar, pode voltar a beijar, pode pegar na mão. Estamos fora de perigo. Nós estamos aguardando esse dia em que a gente vai poder se alegrar com tudo isso. Mas ainda estamos aguardando, né? A gente ainda está como os discípulos naquele período em que eles estavam dentro de casa. Como será que vai ser? Quando será que vai acontecer? O versículo 21 diz que depois dessa alegria, dessa euforia dos discípulos por estarem vendo Jesus, Jesus diz novamente: paz seja convosco. Parece que Jesus precisa reforçar: gente, eu vim para trazer paz para vocês, né? Eu estou aqui para trazer paz, né? Eu sei que vocês estão com medo, mas confiem em mim, aguardem por mim, esperem em mim, porque eu vim para trazer paz. E ele então repete a mesma expressão: paz seja convosco. Mas na sequência, Jesus diz para eles assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. Depois de ministrar paz sobre a vida dos discípulos, depois de provocar uma alegria tremenda na vida dos discípulos, não faltava mais nada, né? Mas ele ministra o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. Agora eles se sentem suficientemente encorajados para sair em missão. A perseguição continua? Continua. Existe o caos ainda? Ainda existe. Mas agora eles se sentem encorajados para sair para a missão. Existe uma diferença entre tudo estar calmo, sereno, tranquilo, tudo resolvido, e a gente então ter vida tranquila, e estarmos em meio ao caos e experimentarmos a paz que só Jesus pode nos dar. Agora, para que Jesus enviou esses discípulos? Qual era o motivo, né? Por que ele desejava enviar os discípulos? Em primeiro lugar, Jesus diz que assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Deus enviou Jesus para nos salvar. Jesus nos envia para salvar o mundo. Jesus nos envia para anunciar a salvação. E por que Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles? Porque eles precisam dessa força, eles precisam desse encorajamento, eles precisam do poder que vem do Espírito Santo,
que não é poder para ser autoritário sobre a vida de ninguém, mas é poder para coragem, para ousadia de testemunhar aquilo que só Jesus pode fazer sobre as nossas vidas. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de muito caos que nós estamos vivendo, nesse tempo de portas trancadas e de muito medo, Jesus vem sobre nós e mais uma vez Ele ministra o Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos empoderando, nos encorajando para que a gente saia em missão. Tem muita coisa para ser feita hoje e certamente nos próximos dias, meses e anos nós vamos ter muita coisa para fazer em decorrência desse período de pandemia. Ele sopra sobre nós o Espírito Santo e diz: paz seja convosco. Da mesma forma como o Pai me enviou, eu também vos envio. Que você possa receber o Espírito Santo sobre as suas vidas, arregaçar as mangas e sair, depois desse belo encontro com Jesus, sair em missão ao mundo. Deus te abençoe.